Pessoal, nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, tá? Nós vamos dar continuidade do ponto exato em que nós paramos na semana passada, no último domingo, tá? Nós estávamos falando a respeito daquele momento em que Jesus curou o homem com a mão ressequida, né? A mão atrofiada, e os fariseus ficaram questionando Jesus porque ele estava curando no sábado, né? Nós conversamos bastante a respeito disso, e Jesus não se importava muito com a mesquinharia dos fariseus, né? Porque o trabalho dele é um trabalho de amor, um trabalho de ajuda, né? Ele não se preocupava com as regras sem sentido. Muitas regras têm sentido, muitas recomendações, né? Sejam dos espíritos, dos homens, das instituições, muitas coisas são importantes, mas muitas delas são apenas para dificultar mesmo aquilo que é o essencial, que é o amor, que é a ajuda, né? Que é chegar no benefício, fazer chegar o benefício às pessoas que necessitam, né? Isso é o essencial, sempre, né? Então Jesus não se importava muito com essas regras sem sentido, e os fariseus se enfureceram, né? E sem dar nenhuma importância para os sofredores que estavam encontrando alívio, fosse no dia de sábado ou fosse qualquer outro dia, eles ficavam bravos com Jesus e se enfureciam com ele pelo fato de ele fazer o bem. O mal, muitas vezes ele fica bravo com o bem, né? A continuidade do bem, né? A manifestação do amor, da luz, da verdade. O mal tenta apagar a luz, né? Tenta diminuir a expressão do bem. Então, todos nós que pretendemos fazer algo bom, precisamos estar cientes disso, né? Que muitas pessoas tentarão apagar a luz, né? Tentarão dificultar os trabalhos do bem. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então, continuando, no versículo 12, a escolha dos 12 apóstolos, né? Naqueles dias, ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Então ele foi para a montanha para orar, né? E um lugar mais ermo, né? Jesus gostava de se retirar para esses lugares ermos, e Emmanuel até nos diz que todos nós precisamos de um lugar deserto dentro de nós. Todos nós precisamos de um lugar deserto, né? Todos nós precisamos de ter aquele ambiente silencioso, aquele ambiente tranquilo. Nem sempre externamente nós teremos isso. Emmanuel até chama a atenção a respeito disso, né? Nem sempre nós teremos as condições ambientais perfeitas para a gente meditar, para a gente orar, para a gente ler, não é? Nós não vivemos num ambiente assim todo protegido, todo silencioso. Se pudermos criar, melhor, né? Mas nós devemos criar um ambiente interno, um deserto, um lugar ermo dentro de nós, para nós estabelecermos esse contato íntimo, esse silêncio interior, né? Então Jesus tinha esses momentos em que ele se retirava para determinados locais, longe da multidão, né? E orava. Então aqui, bom dia Rosarina, aqui é uma coisa importante, importantíssima, né? Jesus orava, né? Parece óbvio, né, a gente falar, parece repetitivo a gente falar nisso, né? Mas Jesus orava. Puxa vida, né? Jesus, que era Jesus, representante máximo de Deus aqui na Terra. Jesus usava a oração para se fortalecer, né? Para se reabastecer, né? Para se reabastecer. Então, o quanto nós precisamos de utilizar do recurso da oração,
né, da interiorização, de buscarmos nas fontes, né, buscarmos nas fontes do infinito, né, essa energia, esse reabastecimento, todos precisamos, né? O quanto que nós precisamos disso. Se Jesus, que era um ser todo luz, todo amor, né, ele precisava se reabastecer, senão ele não utilizaria a oração, se não fosse uma necessidade dele, né? Porque os Espíritos falam, né, que quando nós estamos aqui reencarnados, a única ligação nossa com a vida maior é a oração. Ele é a artéria que corre a energia, que corre o sangue, né? Que nos alimenta aqui na Terra, esse hífen de ligação com o alto, né? Então vamos lá. Então ele passou a noite, né, ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Então veja bem, muita gente seguia Jesus, né? Muita gente já sabia dos feitos dele, já acompanhava as curas, os ensinos, né? Muitas pessoas já estavam se aproximando de Jesus. E Jesus, no meio da multidão, ele, após orar, passar a noite inteira orando, né? Ele se aproximou da multidão, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, né, que seriam aqueles provavelmente melhor preparados, aqueles melhor sintonizados com a sua proposta, previamente planejados, né, para estarem com Jesus e participarem das experiências que Jesus proporcionaria em termos de grupo, em termos de coletividade, né? Simão, a quem impôs o nome de Pedro, né, e seu irmão André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, né? Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou um traidor. Aqui a gente vê a construção posterior dos evangelhos, né? Aqui o evangelho de Lucas, né? Mas a construção posterior, né? Porque aqui é uma narrativa que fala dos fatos à medida que eles foram ocorrendo, só que é a narrativa de quem já viu ou de quem já teve informação de toda a ocorrência completa da vida de Jesus, né? Então aqui quando fala de Judas, já fala aquele que o traiu, quer dizer, embora estejamos no capítulo 6 de Lucas, aqui Lucas já está dando o que vai ocorrer depois, né? Já na hora de falar o nome de Judas Iscariotes porque diz que ele era procedente de uma cidade chamada Quírios, né? Então, Judas dessa cidade, né? Judas de Quírios, ou Iscariotes, né? Então, vamos lá, continuando. As multidões seguem a Jesus, né? Desceu com eles e parou num lugar plano, onde havia numeroso grupo de discípulos. Então, junto com os seus apóstolos, né? Ele parou num lugar plano, onde havia numeroso grupo de discípulos. Quer dizer, muitas pessoas ali, seguidoras de Jesus, estavam ali aguardando, né? Nesse lugar plano. Imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, ou Tiro e Sidônia, né?
Tiro e Sidom, né? Então, essa é uma grande multidão de pessoas ali vindas da Judéia, de Jerusalém, do litoral, de várias cidades estavam vindo, né? Tinham vindo para ouvi-lo e ser curados de suas doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados. Que coisa interessante, né? Pessoal, eu estou utilizando a Bíblia de Jerusalém. Hoje aqui, às vezes eu, na falta de uma, uso outra e tal, mas eu estou usando hoje aqui a Bíblia de Jerusalém, considerada a Bíblia católica, vamos dizer assim, né? A Bíblia de Jerusalém. E olha o que fala aqui, ó. Depois fala aqui que espírito não tem, né? Na Bíblia, né? Tinham vindo para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Então muitas pessoas iam para ouvirem Jesus, porque precisavam daquela palavra de conforto, de consolo, de auxílio, né? De fé, de esperança. E muitos iam para serem curados das suas doenças. Imagina, né? A precariedade que era na época, a dificuldade de medicação, de tudo, pessoal, né? De hospitais que não tinham, de casas de caridade que não tinham. Então, eram doentes para todo lado. Imagina, se hoje as grandes cidades você vê pessoas no chão, mutiladas, doentes, famílias inteiras morando embaixo da ponte e tal. Mas naquela época, imagina como seria. Imagina a dificuldade que era naquele momento, né? E detalhe, que é o que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Detalhe, os atormentados por espíritos impuros também eram curados. Isso aqui na Bíblia de Jerusalém, né? Então está aqui, claro, não está falando nem de demônio, porque às vezes não, demônio é uma coisa, o espírito é outra. Aqui está falando de espíritos impuros, né? São os doentes, os atormentados por espíritos impuros, que é o que o Espiritismo fala, é o que o Espiritismo trata nas suas reuniões públicas ou reuniões fechadas de auxílio espiritual. Por isso que se fala que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, porque ele voltou a fazer aquilo que Jesus fazia, né? Então aqui fica muito claro, os atormentados por espíritos impuros, ou seja, os obsediados de todos os tipos, que se aproximaram de Jesus, que sempre existiram e ainda existem, né? Somos todos aí mais ou menos obsediados, mas todos somos, né? Então aqui fica muito claro, né, que Jesus tratava mesmo de pessoas obsediadas, atormentadas por espíritos impuros, né? E que eram curadas, né? Hoje em dia, muitos sintomas físicos a gente trata atendendo aos espíritos impuros, socorrendo, às vezes afastando, né, da pessoa, para a gente poder conversar com o espírito no ambiente da reunião mediúnica, por exemplo, né? Muitos sintomas físicos a gente tem tratado dessa forma. Muitos sintomas emocionais nós temos tratado dessa forma, né? A forma de conversar com os espíritos que estão ligados à pessoa, para que eles possam continuar a evolução deles, possam continuar o trajeto de melhoria deles, e o encarnado também possa continuar a sua vida de evolução, de melhoria, né? A Grace está colocando aqui, né? A renovação é a nossa cura, né? Isso, Grace, exatamente. A cura verdadeira, a cura profunda, já que a gente está falando em cura, né? É sempre complicado a gente falar em cura, né? Esse termo, às vezes ele não representa exatamente o que acontece conosco, né? Porque o que acontece conosco muitas vezes é uma melhora.
uma melhora de sintomas físicos, sintomas emocionais, mentais, né? Existe uma melhora, que a gente chama de cura. Ah, a pessoa me curou. Né? Mas toda melhora vinda de fora para dentro, toda cura vinda de fora para dentro, toda melhora, é uma melhora precária, né? Porque ela dependeu de fatores externos que ora estão, ora não estão próximos a nós. Né? É um médium de cura, é uma ajuda na reunião de desobsessão, é um passe que você toma, é alguém que está orando por você, né, que está te orientando. Sempre é algo precário, porque é de fora para dentro. A cura verdadeira é a cura de dentro para fora. É aquela que implica na mudança interior, né, Grace? Que é o que você está falando aqui, né? É a mudança de conceitos. Quando você muda o seu modo de pensar, quando você muda o seu modo de sentir, quando você muda o seu modo de vibrar, de irradiar energias, emoções, essa é a cura verdadeira, né? É aquela que somente vai se dar aos pés das próprias criaturas. Como Paulo de Tarso, se eu não me engano, falava já. A melhora real é aquela que vai se dar aos pés da própria criatura. Ou seja, é ela com ela mesma, né? Embora toda ajuda externa é boa, é importante, né? E Jesus ajudou muita gente, mas ao mesmo tempo que ele ajudava, nunca é demais a gente lembrar, ele dizia: agora vai e não peques mais, né? Muda a tua atitude perante a vida, senão vai ocorrer coisa pior com você. Eu não quero isso, mas se você não mudar, vai ocorrer coisa pior, né? A Tânia está colocando, e tratados com remédios com muitos efeitos colaterais, né? A medicação, né, Tânia, é importante, né? Nós temos espíritos de luz que vêm para a Terra para trazerem fórmulas novas, para aperfeiçoarem processos curativos de tratamento, de melhoria, de alívio dos sintomas, mas que não representam a cura verdadeira. Isso que a gente tem que ter noção, né? Eles são bengalas que a gente usa enquanto a gente não fortalece as pernas. Mas o mais importante é a gente fortalecer as pernas, né? Para a gente deixar as bengalas com o tempo. Às vezes, até, dependendo da situação, a pessoa vai precisar tomar remédio a vida inteira. Tem certos problemas, inclusive genéticos, com relação a determinadas ausências de substâncias do nosso organismo. Muitas vezes a pessoa precisa tomar remédio a vida inteira e vai precisar. Faz parte do quadro provacional da pessoa. Agora, dentro disso, dessa questão, tem muito exagero. Às vezes por parte dos médicos, que acabam prescrevendo um remédio para cada sintoma, né? Se você der uma lista de sintomas, você vai sair com uma lista de remédio, né? Também não é assim, né? Há que se usar o remédio da oração, há que se usar o remédio da leitura elevada, há que se usar o remédio do relaxamento, há que se usar o remédio da meditação, da visualização terapêutica, da caridade, o remédio da fé, o remédio da esperança, o remédio do pensamento positivo, e assim vai, né? Que é o que a gente tem falado sempre para vocês. Quanto mais a gente usar essa medicação, natural, vamos dizer assim, né? Espiritual, né? Que é a mudança de hábitos, quanto mais nós usarmos esse remédio da mudança de hábitos, mais nós temos condição de ir tirando os outros remédios, com segurança, observando, junto com o médico, conforme a gente vai melhorando pelos novos hábitos, né? A gente vai reduzindo os remédios, talvez a quase nada. Tem caso que é possível reduzir, tirar totalmente. E tem caso que às vezes precisa ainda deixar um ou outro, né? Por medida de segurança e por necessidade até fisiológica, tá? Um problema endógeno, uma depressão endógena, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, que muitas vezes exigem medicação, frequentemente exigem medicação por tempo indeterminado, né? Tá? A Tânia colocou, às vezes um para dormir e um para acordar, um para tirar da depressão, outro para segurar a onda para não cair numa ansiedade, né? E assim vai. Só que
Tudo isso pode melhorar muito com a mudança dos pensamentos. Só de começar a pensar mais positivo, só de começar a visualizar mais positivamente, muita coisa já vai mudando. Inclusive, o próprio cérebro vai mudando junto com os nossos pensamentos. Por quê? Porque nós vamos pensando negativo, e a gente vai tendo uma visão negativa do mundo. O que acontece? O nosso cérebro vai mudando o funcionamento dele. E ele estava funcionando direitinho, aí começa a funcionar mal. Né? Começa a produzir coisa que não precisava, demais. Começa a deixar de produzir outras coisas que precisavam. Então, veja bem, o nosso emocional, o nosso mental vai mudando, eles vão mudando o funcionamento bom do nosso cérebro, que vai ficando um funcionamento ruim. Aí precisa entrar a medicação, para tentar corrigir um pouco aquilo que a gente vem fazendo com a gente mesmo. Por isso que toda mudança, ela precisa inevitavelmente partir de uma mudança interior. Tá? Isso é básico, qualquer processo de melhora é existir uma mudança interior. Tá? Então vamos lá, continuando aqui, né, que os atormentados por espíritos impuros também eram curados, né? Todos aqueles que estavam atormentados por essas influências. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Né? É interessante, né? Isso a gente vê em alguns momentos dos evangelhos, essa questão deles quererem tocar Jesus. A gente sabe que não necessariamente precisariam tocar Jesus, né? Mas eles acreditavam que era preciso, né? Acho que já corria uma lenda ali que se tocasse Jesus, se era curado, né? E talvez por algumas coisas que aconteceram. A mulher hemorroíça, né? A mulher com a hemorragia, ela foi se acotovelando no meio da multidão e abrindo espaço e dá licença e chegou lá e conseguiu tocar nas vestes de Jesus, né? E aí quando ela tocou em Jesus, Jesus parou e perguntou: peraí, quem me tocou? Aí os discípulos falaram, acho que foi Pedro, falou: Senhor, a gente está aqui no meio da muvuca aqui, a gente está aqui no meio da confusão, todo mundo apertando a gente aqui, maior dificuldade para o senhor passar aqui, você veio perguntar quem que tocou o senhor? Né? Quem que tocou o senhor? Não, alguém me tocou, de maneira especial, porque eu senti de mim sair virtude. Olha que coisa bonita, até de arrepiar, né? Eu senti de mim sair virtude. Então, olha só, né? Talvez não precisasse ela tocar Jesus, né? Talvez não precisasse, mas o fato da intenção dela, da fé que a mulher tinha, que a hora que ela tocasse, ali ia acontecer uma coisa diferente. Talvez essa expectativa, realmente, na hora que ela tocou Jesus, a fé, né, que ela depositou nesse momento do toque das vestes de Jesus, né? E Jesus percebeu certamente essa intenção, percebeu certamente esse algo especial, né? E aí ele se vira e se depara, ela fala: fui eu, Senhor, né? Eu te toquei, porque ela sabia que era ela que estava indo com tanta sede, né? Com tanta necessidade, com tanta fé. Então vai, mulher, que a tua fé te curou, né? Olha que bonito, né? A tua fé te curou, né? Então toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Aqueles que chegavam perto de Jesus, mais perto, né? Talvez deviam sentir uma energia, e se tocasse então em Jesus, né? Porque a gente ainda tem, nós somos seres materiais vivendo no mundo material, né? Seres materiais assim, encarnados, já somos espírito no mundo material, então a gente é bastante sensível ainda ao toque, né? As vias sensoriais, aquilo tudo, a gente acredita ainda mais no que a gente toca do que às vezes no que a gente não toca, né? Não que seja necessário para uma cura, por exemplo, você tocar nas pessoas, ou ser tocado, mas
Mas é que muitas vezes nossa fé ainda precisa de algo mais materializado, né? Mas é interessante, né? Como que as pessoas eram curadas e sentiam essa energia, e Jesus também sentia. Sair virtude. Devia sair um ectoplasma de Jesus, a energia mediúnica, a energia curativa. Devia sair uma quantidade fenomenal de energia. E o ectoplasma é a energia mediúnica por excelência, é a energia que permite aos espíritos amigos agirem na matéria, porque é a força intermediária. O ectoplasma de Jesus devia ser uma coisa sublime ao extremo, né? Uma força sublimada ao extremo. A gente sabe que o nosso ectoplasma, todos temos, no livro Nos Domínios da Mediunidade, fala que qualquer lagarta tem. Fala desse jeito mesmo. Desde as lagartas até a gente, todos os seres têm o ectoplasma, que é energia vital, né? Eu sempre falo para vocês que é aquilo que une o espírito ao corpo e ao mesmo tempo é produzido pela união do espírito com o corpo, né? A união dos dois, segundo o livro dos Espíritos, vai produzindo o ectoplasma, ou energia vital, né? No caso de Jesus, devia ser super, hiper sublimada essa força, né? E é uma força que nós temos que prestar atenção, uma força que vai permitir realizações absolutamente extraordinárias para a humanidade. Já está acontecendo, já tem seres com essa exteriorização. O começo do Espiritismo, o estudo dos vários fenômenos que ocorriam, que já eram extraordinários, eram devidos a essa força, ao perispírito, a essa força intermediária, né? Mas, olha, pessoal, vamos aguardar. Os próximos anos, as próximas décadas serão de fenômenos absolutamente extraordinários. Tenho certeza absoluta. E essa força está sendo sublimada cada vez mais por espíritos que estão vindo com uma condição superior, até geneticamente superior. Então nós vamos ver coisas realmente extraordinárias ocorrerem, que farão a gente acreditar cada vez mais no que Jesus fez. Porque talvez uns e outros ainda duvidem, mas será que multiplicou os pães? Será que realmente curava? Será que realmente, né, andou sobre as águas? Será que realmente... E tem pessoas que estão fazendo e que vão fazer muito mais, demonstrando o que será possível ao ser humano dos próximos séculos, né? Muita coisa nova vai ocorrer. Muitas soluções para os nossos problemas sociais, produtivos, saúde, muitas coisas vão surgir em função das possibilidades do ectoplasma, das possibilidades do perispírito. Para a ciência, para a medicina, muita coisa legal vai surgir, né? Então vamos trabalhar, vamos nos sublimar, né? Porque nós podemos ser portadores de um ectoplasma mais sublimado, se nós formos modificando nossa alimentação, nossa atitude mental e emocional, né? Os nossos hábitos de uma forma geral. Então, vamos entrar aqui no discurso inaugural, as bem-aventuranças, né? Como se fosse um discurso inaugural da missão de Jesus aqui na Terra, do grande trabalho de divulgação das suas ideias, como se fosse realmente a inauguração desse trabalho agora, nesse momento. Porque ele estava fazendo curas, ele estava chamando a atenção da população, estava chamando a atenção dos necessitados, dos religiosos, ele estava chamando a atenção, como se agora ele fosse começar mesmo o trabalho doutrinário, o trabalho conceitual, fosse lançar as bases de um novo pensamento, é como se fosse agora começar isso, tá? E começa, nada mais, nada menos, com as bem-aventuranças, né? É um bom começo, né? É um bom começo, né? Começar com as bem-aventuranças, que o próprio Gandhi, né, que é considerado um exemplo,
ele falou, teve a oportunidade de falar, né? Ele não era hinduísta, como muitos acham que ele era, não era cristão também, ele era janista, o janismo, né? Que é uma das várias religiões lá da Índia. Mas ele chegou a falar que a gente podia perder todos os livros da Terra, que se a gente mantivesse as bem-aventuranças, nada teria se perdido. É uma opinião de peso, né? Em cima de um conteúdo que é admirável, de fato. Então vamos lá, vamos começar com as bem-aventuranças. Talvez a gente não termine hoje, mas vamos com calma, né? Erguendo então os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados, vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados, vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E aqui não está falando propriamente pobres de espírito, né? Aqui está generalizando que vós, os pobres, né? E falando especificamente para os pobres, né? E aqui vamos analisar com calma, tá? Depois ele vai falar, ai de vós, os ricos. Então dá a impressão mesmo que está falando da pobreza física mesmo, né? Porque logo na sequência aqui, depois a gente já vê os ais, as maldições, né? Entre aspas, né? Tem as bem-aventuranças, depois tem os ais. Ai de vós que rides, ai de vós que estáis saciados, ai de vós os ricos. Então, dá a entender que ele está falando mesmo de pobre, de pobreza. Pobreza material, precariedade, né? De falta de recursos. A impressão que dá a princípio é essa, né? Por quê? Porque ele estava cercado, de pessoas simples, na sua grande maioria. Pessoas sofredoras, né? Pessoas que estavam cansadas das dores, dos sofrimentos, né? Do peso das autoridades em cima delas, que sempre foi a população mais carente, a população mais sofredora, sempre foi a população com recursos financeiros, né? Menores, sempre foi, ainda é hoje, né? E frequentemente ainda, a gente que sempre trabalhou com atividade assistencial, sempre gostou de estudar o Evangelho junto com esse pessoal, visitar as casas e tal, é um trabalho que a gente sempre gostou. A gente percebe mesmo que muitas vezes essas pessoas estão muito mais abertas, inclusive à ajuda, estão muito mais receptivas, embora os fatores culturais muitas vezes não se mostrem facilitando muito. Mas se não tem muito fator cultural elevado, por outro lado, tem uma capacidade às vezes de perceber, de entender o que a gente está falando, às vezes diferente do que uma pessoa que tem muitos recursos e tem muita cultura. Mas a pessoa lá, um PhD numa ciência específica lá, e nega Deus, e nega um monte de coisa espiritual, e, né? Aí você fica pensando, puxa vida, esse conhecimento todo serviu para quê, né? Então essa população carente, sofredora, doente, muitas vezes desesperançada, aceita muito melhor os recursos salvadores, né? Por isso que Jesus falava, eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Aqueles que estão muito bem vivendo a vida material, geralmente eles não precisam de religião, né? Mas aqueles que estão ávidos, né? Aqueles que estão carentes, doentes, sofrendo, passando por privações diversas, esses geralmente se abrem mais à ajuda e se abrem mais a uma mudança de vida, uma mudança comportamental, né? Então, continuando aqui, né? Então, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E aí, pessoal, embora por um lado, né, Jesus parece que esteja exaltando as pessoas que estão passando por dificuldades,
porque estão mais preparadas para receber certos benefícios. Por outro lado, Jesus não está amaldiçoando a riqueza, né? Por quê? Porque o fato de sermos ricos ou sermos pobres não é propriamente o que vai nos salvar, não é? Mas é o que nós fazemos com a pobreza ou com a riqueza, não é? É o que nós fazemos com a pobreza ou com a riqueza. Você pode ter um pobre orgulhoso e você pode ter um rico humilde. Eu mesmo conheço pessoas que têm muitos recursos financeiros, mas absolutamente pessoas simples, humildes, de fácil acesso, pessoas amorosas, que dão uma lição na gente, né? No trato com os sofredores, tá? Então, não é. Joana de Anjos fala que o sucesso espiritual você não mede em contas bancárias. Você não mede, né? Nem pela ausência de fatores amoedados, nem pela presença deles. Você não mede, porque o sucesso não está aí. O sucesso ele está no autoencontro. Então tá, a minha pobreza, vamos dizer assim, a minha precariedade, ela está me ajudando a me tornar mais humano, mais sensível, mais amoroso, mais caridoso, né? Mais pacificado. Estou aproveitando bem essa precariedade, então eu estou tendo sucesso na minha vida, né? Agora, se isso tudo só está gerando revolta, né? Impaciência, ansiedade, tristeza, porque eu não estou sabendo aproveitar, eu não está havendo bem-aventurança. Porque a bem-aventurança é a divina do bem aproveitar as provações, né? A gente tirar um proveito positivo das dificuldades pelas quais a gente passa. A dor pela dor não serve para nada, a não ser pelas janelas de luz que elas abrem para nós, se nós permitirmos, né? A dor não serve, né? Deus não quer que a gente fique sofrendo, mas se a gente começa a abrir janelas de luz, permitindo que as dores abram essas janelas de luz, aí está cumprindo com o objetivo, né? Então, bem-aventurados vós os pobres, os que estão sendo tratados com preconceito, aqueles que estão sendo excluídos das benesses da sociedade, das instituições, por falta de recursos, aqueles que estão com fome, né, passando por privações, se aproveitarem bem isso tudo, e não quer dizer aproveitar bem, não quer dizer você ser resignado passivamente, né? Porque tem a resignação passiva e ativa. Eu posso aproveitar bem essa situação e não sossegar enquanto eu não mudo essa situação. É o que a Joana fala, né? Você tem a resignação ativa e passiva. Você pode aceitar e aproveitar uma situação e crescer com ela. Mas se você não fizer ao mesmo tempo um esforço de sair dela, de desfazer desses fatores negativos que você está vivendo, pode estar configurando uma atitude masoquista perante a vida, né? Da pessoa gostar de sofrer. Você tem um espinho no pé, você deve trabalhar por tirar esse espinho no pé. Pode demorar para conseguir tirar o espinho no pé, não tem problema. Continue tentando, uma hora você vai conseguir tirar, né? Então vamos lá. A segunda bem-aventurança aqui. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Aqui não está falando fome de justiça, não, aqui está falando fome mesmo, né? Está diante da multidão, faminta, multidão, tanto que depois, né, na sequência aqui a gente vai ver a multiplicação dos pães, né, após as bem-aventuranças, tá? Então, bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Então Jesus estava falando para pessoas que estavam com o estômago ali doendo de fome já, né? Haviam percorrido distâncias enormes
E Jesus gostava de usar imagens mais materializadas, vamos dizer assim, para que eles entendessem, para que a mente popular ali conseguisse absorver a lição e se identificasse com o que ele estava falando, né? Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. A fome no mundo é grande, né? Enquanto boa parte usufrui, né, de recursos muito bons, ainda boa parte da população sofre precariedades. Existem bolsões de miséria, né? Tá certo que muitos dos ricos hoje, amanhã, podem reencarnar em bolsões de miséria. Muitos que estão na miséria podem reencarnar em situação de riqueza. E como explica o Evangelho, Deus faz assim para que todas as pessoas tenham exercitadas qualidades em várias posições sociais, em vários países, em várias condições, em vários papéis diferentes, para que a gente aprenda a vida, a gente sinta a vida de vários prismas diferentes. O Evangelho nos explica isso, né? Por isso que passa a fortuna de mão para mão, de tempos em tempos, né? E todos acabam aproveitando, né? A Rosarinha colocou, daí os ricos serem mal vistos, né? Interpretação à letra, né? Ao pé da letra, né? Exatamente, O próprio Emmanuel fala, né, que é mais difícil, lembrando Jesus, né? É mais difícil um rico passar pelo buraco de uma agulha, mais difícil o rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha, né? Aí o Emmanuel fala assim, olha, quando Jesus falou que é mais difícil, Jesus falou de uma dificuldade, não falou de uma impossibilidade. Tem muita gente que pega essa frase de Jesus como uma maldição aos ricos, né? Uma vingança aos ricos, né? E ele fala que não é isso não. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá a utilidade providencial da riqueza. Tem um tópico lá, a utilidade providencial da riqueza. Aí fala assim, olha, está provado que a riqueza é fator de progresso, né? No final da lição lá, para concluir. Então fica provado que a riqueza, no final da argumentação lá, que a riqueza é fator de progresso, né? E tem até, eu gosto de lembrar também daquela historinha do Humberto de Campos, né? Que ele fala de um certo personagem bem posicionado na época de Jesus e que ouviu falar que Jesus estava construindo um reino, né? Falou em reino, estamos lá, né? É com nós mesmos, né? Então ele se aproximou de Jesus para perguntar a respeito desse reino que Jesus estaria fazendo, né? E é muito engraçada a conversa, né? Porque ele pergunta assim, Senhor, esse reino aí, né? Quem que vai mandar nesse reino, né? Aí Jesus fala assim, olha, a consciência de cada um é que vai mandar. E as pessoas ficam só procurando as posições de destaque, né? Então, Senhor, os bons, onde é que vão ficar os bons nesse reino? Porque eles se achavam uma pessoa boa, né? A pretensão dele é se achar uma pessoa boa. Então, ele já estava querendo achar um lugarzinho para ele lá nesse reino de Jesus, né? Falei, o Senhor, e os bons, né? Onde é que vão ficar os bons? Aí Jesus fala assim, os bons vão ajudar os maus, para que também se tornem bons. Olha que interessante, tão simples, né? Os bons vão estar ajudando os maus para que também se tornem bons, né? É uma coisa que a gente esquece, né? Se a gente lembrasse disso, a gente mudaria a face do planeta, né? Aí ele fala assim, Senhor Jesus, acho que o senhor não está entendendo muito bem o que eu estou perguntando. Os ricos, Senhor, os ricos. Aí ele foi mais direto, né? Onde é que vão estar os ricos aí nesse reino? Aí Jesus fala assim, olha, os ricos, eles vão estar ajudando os pobres para que também se tornem ricos. Olha que interessante. Os ricos vão estar ajudando os pobres para que também se tornem ricos. E não é só ajudar os pobres, né, para continuar sendo pobre, né? Ficar dependente. Não é. Olha,
nas palavras tão simples de Jesus, a gente já vê um programa todo diferente, moderno, super moderno, né? Os ricos ajudarem os pobres para que também se tornem ricos. E aqui é tão importante isso, porque não está implícita uma visão de ser rico ruim. E não está implícita uma visão de que existe o pobre porque tem o rico. Se não tivesse o rico, não tinha o pobre. Como se fosse o rico que estivesse tirando da mesa do pobre. Nessa colocação de Jesus fica implícita uma visão diferente de Jesus. Fala, não, os ricos devem ajudar aos pobres para que também fiquem ricos. Então, assim, a humanidade, hoje eu acredito, né, uma coisa pessoal, hoje estudando alguns autores, estudando Espiritismo, a gente vai levando a pensar da seguinte forma, né? Que, na verdade, o que mantém no nosso planeta doença, pobreza, as precariedades, a desarmonia, é porque nós temos acreditado mais nisso do que na abundância, na saúde, na harmonia, na elevação, na ajuda mútua. Na verdade, o planeta ele tem sido a expressão materializada das nossas crenças. Enquanto nós acreditamos mais na doença do que na saúde, o que nós vamos ter? Doença. Enquanto nós acreditamos mais na pobreza do que na abundância, nossa, é natural que nós tenhamos mais pobreza do que abundância, né? Porque é natural que a gente tenha conforme aquilo que a gente plasma na nossa mente, né? Então, o nosso planeta ele ainda precisa mudar muito o conceito que fazemos dele, o conceito das nossas necessidades, né? E é uma coisa que vai levar tempo. Por quê? Porque mudar a mentalidade da coletividade demanda tempo, né? Para você mudar o pensamento de uma pessoa já leva tempo. Imagina para você propagar conceitos novos, né? Vai levar algum tempo ainda. Mas hoje eu acredito plenamente que o nosso problema é esse, na verdade, né? É um problema conceitual, né? Então vamos lá. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Aqui está muita coisa que está implícito aqui, né? Você que está sofrendo materialmente, você que está padecendo, pode ser que a sua vida melhore aqui mesmo na matéria, e pode ser que a sua vida melhore mesmo lá no plano espiritual, ou na próxima encarnação. Você vai ser saciado. Aguenta firme aí. Você que está passando por um momento de provação, de expiação, de dificuldade, aguenta firme. Isso aí tem uma razão de ser, tem um proveito para você. Você vai sair disso. Mais cedo ou mais tarde vai mudar a sua vida. Mas aproveita isso aí. Se você aproveitar, você vai ser um bem-aventurado. Porque você vai ser saciado e vai tirar proveito evolutivo desse momento do agora. E aí Jesus vai, né? Vamos só pegar uma última aqui, depois a gente continua, né? Uma última aqui, né? Bem-aventurados vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Então é muito importante isso tudo, porque é o resgate da esperança. O Espiritismo, uma das qualidades maiores do Espiritismo, é o resgate da esperança. Aquele que é coxo, que não anda, ele sabe que ele vai poder andar, né? Seja na vida espiritual, seja na próxima encarnação. Aquele que é cego vai poder ver. Aquele que está com fome hoje vai poder comer amanhã, ou, né? Vai ter suas precariedades sanadas, né? Aquele que está chorando, bem-aventurados vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Então ele está dando a transitoriedade de todos os sofrimentos, todos os padecimentos. Ele está tirando o caráter absoluto desses sofrimentos, que nos faz sofrer muito mais. Quando a gente não vê saída, quando a gente não vê perspectiva, quando a gente não vê melhora, e a gente não vê também uma vida após a morte, a gente acha que tem que ser tudo aqui.
toda a melhora tem que ser aqui, toda a mudança tem que ser aqui, toda a vitória tem que ser aqui. Não. Né? Então Jesus ele lança as esperanças numa visão transcendente, numa visão de continuidade da vida, que é muito importante. Muitas coisas sem isso ficariam, no discurso de Jesus, ficariam incompreensíveis, né? Como, por exemplo, dizer uma pessoa que está lá com paralisia cerebral, bem-aventurado você que chora, né? Se não tem uma continuidade da vida. Como é que a gente vai dizer para essa pessoa que, para ela aguentar firme, ela só mexe os olhos lá, está entendendo tudo, mas não mexe nada? Como é que a gente vai explicar? Né? Se não fosse essa visão de continuidade da vida, de vida após a morte, de reencarnação, que hoje o Espiritismo tão bem nos explica. Né? Ou de pessoas que estão no fim da vida. Muitas das pessoas que Jesus conversava já eram velhos, idosos, já tinham sofrido a vida inteira. E aí Jesus falando, bem-aventurados vós que sofreis, bem-aventurados vós que chorais, e choraram a vida inteira. Né? Por que as palavras de Jesus acabavam tendo sentido para eles? Porque lançava as consequências futuras dos sofrimentos presentes. Né? Que aqueles que estariam sofrendo no presente, eles encontrariam o alívio futuramente, na vida espiritual, né? No reino dos céus, no reino de Deus, ou nas encarnações futuras. Né? Era mais fácil, talvez, a princípio aqui, acreditar num reino dos céus, né? Do que numa encarnação futura, mas, enfim, né? Então, bem-aventurados vós que agora chorais. Agora, ainda aqui, só para a gente terminar, vale a pena a gente analisar também bem-aventurados vós que chorais, né? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo até a gente vê esse conceito. Todos aqueles que choram serão consolados? Todos aqueles que se afligem serão consolados? Aí a gente vê no Evangelho, não. Né? Não por quê? Porque existe muito choro ainda de revolta, muito choro de ódio. Né? E esse tipo de choro, esse tipo de sofrimento que eu tenho, ainda baseado em sentimentos negativos, ele cria mais problemas para mim ainda do que eu já tinha. Ele cria mais débitos ainda do que eu já tinha. São manifestações naturais do ser humano, são. Sentir ódio, raiva, mágoa, ressentimento, tudo isso é natural e todo mundo pode sentir. Tá? Mas é importante eu ter essa noção de que isso não produz exatamente uma coisa boa para mim. E não faz com que eu encontre essa consolação. Embora seja algo natural que todo mundo pode sentir. O problema não é o que eu sinto. O problema é o que eu faço com o que eu sinto. Podemos ter todos os sentimentos possíveis, imagináveis dos seres humanos, nós podemos ter. Não tem problema. Né? Agora, o que eu faço com o que eu sinto? Tá, eu estou sentindo ódio, estou sentindo raiva, estou sentindo mágoa. Como eu vou trabalhar esse sentimento? O que eu vou fazer com isso, então? Eu já estou sentindo, eu percebi que eu estou sentindo. Então, o que eu faço com isso a partir de agora? Eu tenho alguma coisa que me faz superar isso, dissolver isso, trabalhar esse sentimento, mudar esse sentimento? Essa que passa a ser a situação mais importante. Eu não posso negar esse tipo de sentimento, senão eu faço com que isso aumente mais ainda. Quanto mais eu nego, mais isso volta com mais força ainda do meu inconsciente. Né? Então eu preciso enfrentar, aceitar e tentar mudar, trabalhar para que realmente supere. Né? E isso é uma possibilidade de todas as pessoas. Basta a gente ter um mínimo de boa vontade, um mínimo de humildade para percebermos o que está ocorrendo conosco. Né? Porque se eu acho que eu não tenho defeitos, se eu acho que eu não tenho que melhorar nada, e fico lá sentindo ódio, sentindo raiva, sentindo mágoa, né?
e acho que não tem nada errado, aí como é que a gente vai trabalhar isso? Não é? Agora, se eu já tenho um pouco de humildade, um pouco de capacidade de me autoanalisar, aí eu já começo a ser mais honesto comigo mesmo. Então vamos trabalhar agora esse sentimento, né? Vamos tentar jogar luz do entendimento para que eu possa me libertar dessa energia pesada que está me fazendo mal e que pode até me matar, gerando um câncer, gerando um problema lá orgânico, uma úlcera, gerando um problema psiquiátrico, né? Pode me matar, então eu preciso me amar, né? Certo? Então, bem-aventurados vós que chorais, porque a vez de rir, são aqueles que estão chorando, mas aquele choro, ele não procede mais da revolta, é do arrependimento, é da percepção de certos erros, né? É o resultado natural, a consequência dos meus atos. Né? O problema não é quando a gente está chorando porque está sofrendo, como consequência dos nossos atos. O problema é quando a gente está fazendo chorar, quando a gente está fazendo os outros chorarem, né? Quando a gente está semeando mal, isso é um problema maior, né? Quando a gente está colhendo os resultados e aprendendo com eles, aí nós já estamos voltando à casa do Pai, né? Como filho pródigo que retorna à casa do Pai, ele retorna sofrendo, mas ele já está voltando. O problema é quando ele está indo ainda, né? Que é todo um trabalho que vai ter de mudança, mas que também será possível com o tempo, tá? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, né? Já quase 11 horas, né? Nós vamos convidar a todos para agradecermos então a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Apesar da distância que nos separa, o Espírito nos aproxima, a energia, o sentimento, o carinho, o afeto vence todas as barreiras e demonstra-se vitorioso, expressa-se vitorioso entre as pessoas que se amam e que se encontram mentalmente, emocionalmente, espiritualmente em algum lugar do espaço e no tempo. E por isso, Senhor, nós te agradecemos por nos permitires estarmos juntos com amigos do plano físico e do plano espiritual. No plano material, percorrendo junto essa seara bendita, que é o planeta Terra, nos dando infinitas oportunidades de melhoria. E no plano espiritual, compartilhando dessa mesma experiência, recebendo o auxílio desses irmãos abnegados, que fazem de tudo por aliviar a rudeza das provas e nos direcionar para os caminhos mais proveitosos à nossa evolução. A todos a nossa gratidão, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja.